Mas quando você falou de impostos, por exemplo, o que me veio na cabeça é o que seria um sistema tributário bom. Um sistema simples, que seja transparente e que cause o mínimo de distorções possível. Porque no Brasil ele não é simples, ele é muito Não. complicado, ele não é transparente e ele causa tantas distorções que vale a pena para o empresário, principalmente quando ele fica grande, ao invés de se voltar para ficar mais eficiente e mais competitivo, ele manda um lobista para Brasília É isso. para conseguir aprovar algum tipo de legislação que favoreça ele. É E isso. porque o poder está muito centralizado em Brasília. Você falou de descentralização. A gente pensa num país como o Brasil, de proporções continentais, e com muito poder centralizado lá. Então isso facilita muito a vida desse lobista. Sim. É só colar alguém no Congresso e esse cara consegue o que ele quiser. Agora você pega outros países, eu gosto do exemplo da Suíça. Lógico que é muito diferente do Brasil, é o tamanho do estado do Rio de Janeiro, mas é um país minúsculo, dividido em 26 cantões independentes, a ponto de um cantão poder escolher sua própria moeda, como teve agora há pouco o Lugano, que colocou o Bitcoin como uma moeda oficial. E isso porque eles têm o franco suíço, Sim. que é uma baita de uma moeda, né? Putamente forte. Mesmo assim colocaram o Bitcoin lá. Mas entrando em até um desses pontos específicos, assim, que você falou, a gente tem que abrir nossa economia unilateralmente. E há pouco tempo, vários empresários, inclusive empresários com uma bandeira liberal, estavam falando sobre ter taxas protecionistas. Porque o ponto é, se você abre a economia unilateralmente, o produto da China chega super barato aqui. E o empresário aqui tem um monte de imposto nas costas e quebra para competir com esse produto. Então, como é que a gente faz, né? Porque foram tantas intervenções que, de repente, tirar uma intervenção tem uma série de consequências até inesperadas que podem prejudicar a economia. Como é que a gente começa a desfazer esse nó górdio aí que está realmente impossível de ser desfeito? É boa pergunta, Bruno. Primeira coisa, a abertura tem que ser feita de forma gradual. A ideia é que nós vamos fazer a abertura ao longo dos 4 anos. Então, assim, a ideia é chegar no 4º ano de governo e o Brasil ser um dos países mais abertos e competitivos entre os países emergentes. Mas, então, por que isso é importante? Porque isso vai fazer a sociedade se mobilizar para pressionar o Congresso. Por exemplo, é o que você falou, se tiver o sistema tributário atual com uma economia aberta, muita empresa vai quebrar. Então, o que isso vai fazer? Que a turma vai para Brasília agora, em vez de pedir subsídio e proteção, não, precisamos da reforma tributária ser aprovada rapidamente, porque senão vai quebrar meu negócio, cara. Vai correr. Então, você vai alinhar o interesse da sociedade com o interesse político na hora de pressionar por simplificação de impostos, por exemplo. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que vai pressionar é o Brasil entrando na OCDE. Porque isso é muito importante, porque o Brasil entrando na OCDE... O que é a OCDE? A OCDE é a Organização para a Cooperação dos Estados, que são os países... Na verdade, sim, é um clube dos países desenvolvidos. Tá. É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Exatamente. Mas é justamente isso, é um clube dos países ricos. É um clube dos países ricos que cria uma série de regras. E essas regras servem para padronizar o comportamento dos estados. Então, o que quer dizer? Se o Brasil entrando nisso, vai ter que padronizar regra ambiental, regra tributária, vai ter que desburocratizar processos, não vai poder criar taxas protecionistas. Então, isso vai disciplinar a nossa legislação local. E isso é super importante para o Brasil não ficar criando jabuticaba, ou seja, impostos, regras, como é o caso do Brasil que você está falando da questão tributária, que é um monte de impostos intermediários que distorcem brutalmente a economia e que causa um enorme prejuízo para o empreendedor brasileiro. Para ter uma ideia, hoje, 70% do PIB é judicialização tributária. Olha que absurdo, tem mais de 5 trilhões brasileiros que é assim, disputa, não, esse ICMS aqui eu deduzi da alíquota para o que eu vendi em outro estado, e aí tem compensação tributária, e essa briga está imobilizando 5 trilhões de reais de capital. Isso quase paga a dívida pública. Cara, é uma maluquice, é bizarro isso. Então, e tem coisas malucas assim, energia elétrica. Se os sócios agora inventou de exportar alguma coisa, o que você usar de energia para exportar, você deduz do imposto. Mas o que você usar no escritório para fazer o podcast não deduz. Você imagina a complexidade tributária que é. E isso impede o Brasil de competir. Então, eu acho que a gente precisa ter uma agenda que o governo faz para criar o senso de urgência na sociedade e a sociedade pressionar o Congresso para aprovar essas reformas modernizadoras do Estado. Até sobre isso de tributos, você estava falando sobre essas maluquices que existem aqui, o que vem na cabeça é aquele exemplo famoso da barra de cereais. Porque você tem um imposto para cereal, você tem um imposto para chocolate. Quando junta os dois, aí judicializa. Porque você quer um imposto mais baixo, o pessoal fala que é um imposto mais alto. Isso aí. E isso é terrível. Mas até voltando um pouco, a gente acabou entrando nessa parte dos impostos. Poxa, você tem toda uma carreira já feita, empreendeu. Por que entrar na política? Porque se a gente for ver, é um ambiente de muito ataque,
Com certeza, por exemplo, o pessoal vive insistindo para eu me candidatar a alguma coisa. E a Malu sempre fala. Totalmente até contra, parece. jamais deixarei. Porque, de fato, começa a pegar pra família, começa a vir em cima de você e cria um monte de hater. Por que se envolver com política? Por uma razão muito simples. Hoje a gente derrota o populismo vai acabar com o Brasil e você vai fazer os seus sócios daqui a 2, 3 anos em Portugal, nos Estados Unidos, você vai para outro lugar, mas é isso, cara. A gente vai perder o país da gente. Ou vou ter que mandar para os camaradas, em vez de sócios. Os camaradas, os companheiros daqui para frente. Então, assim, a gente está numa situação que é dramática no Brasil. Que eu falei, toda vez que mudava presidente da República, antigamente, era quem vai ser o ministro da Economia, se vai ser menos intervencionista, mais mercado e tal. Mas hoje tem risco a democracia no Brasil, entendeu? Se esses malucos, esses populistas continuarem vencendo a eleição, a gente vai ter um risco institucional gigantesco, com uma crise social explodindo, com a crise econômica acontecendo. Então a gente está num ponto que a gente tem que levantar da cadeira e defender o nosso país, pô. Então é por isso que eu estou entrando na eleição dessa vez aqui, porque eu falei, se não fizer isso aqui, pelo menos assim, combati o bom combate, lutei, perdeu, é mercado, então ganharam os outros, tudo bem. Agora, não fazer nada ou fazer muito pouco, quando você vê o país desmoronando, para mim, é o que hoje me causa inquietação, é a política. E, no fundo, a política é que rege os nossos negócios. Sim, se a gente não estiver envolvido com a política, vão se envolver com a política aqueles que não gostam de negócio e cada vez vão piorar mais a vida daqueles que gostam de negócio. E o Brasil vai andar para trás.